Esta é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um dos museus de arte mais importantes do país. Através de obras de seu acervo, é possível contar a história do Brasil e também entender como a produção artística se instalou por aqui. Da chegada dos portugueses até a criação da primeira escola de arte do país no século XIX. Repare nessa pintura. As figuras principais são um casal de índios, brancos e de pele rosada. É uma representação daquilo que os europeus imaginavam que seria o continente recém-descoberto. O quadro foi pintado no século XVII por um artista francês ainda não identificado pelos pesquisadores. Essa tela América justamente chama a atenção da gente para o que se imaginava sobre o Brasil, não é? Então a gente tem, por exemplo, ali um casal de índios pintado naturalmente por um artista que nunca viu um índio na vida, né? O índio está ornado com colares de pérolas, com coral. O índio tem o cabelo castanho claro, né? Meio aloirado, traços europeus, ele usa sapato. Nenhum estrangeiro podia entrar no Brasil sem autorização da coroa portuguesa. Portanto, existia muita curiosidade sobre o país, né? Sobre todas as maravilhas que se dizia da América. Nisso se misturam também certas ideias um pouco equivocadas sobre a população, né, desse lugar. Então você vê, por exemplo, olha, aquela macaca que embala um filhotinho no canto da tela, e essa atitude dela está espelhada naquela mulher que amamenta a criança numa rede, né? Então ele faz essa aproximação entre o homem nativo da América e os animais. E, claro, o que ocupa o centro da cena é o elemento que mais aterrorizou os europeus, né, a respeito dos nativos brasileiros, que é a prática da antropofagia. Então você tem ali um churrasquinho de gente acontecendo ali no centro da tela. A arte produzida nos primeiros anos de colonização foi trazida pela Igreja Católica, a arte barroca. Nela vimos representados anjos, santos, figuras do imaginário religioso da Europa. Um dos principais aspectos da presença dos portugueses na América é a conversão dos povos nativos ao catolicismo, né? Então, portanto, a Igreja, né, as irmandades religiosas, os conventos que se instalavam no Brasil foram os primeiros mecenas, digamos, né? Eram justamente as instituições que encomendavam aos artífices a decoração das suas igrejas, a confecção de santos para os altares. E, obviamente, esses primeiros artesãos que trabalharam no Brasil eram portugueses e foram formando discípulos aqui até que, mais ou menos no século XVIII, se conseguiu constituir uma primeira escola de artistas já brasileiros, né? E aí a gente chega, por exemplo, a essa geração toda de ativa em Minas Gerais, da qual faz parte o Aleijadinho, o mestre Ataíde, e no Rio de Janeiro, principalmente, o mestre Valentim. O Brasil, seu povo e suas paisagens só foram retratados com maior fidelidade quando os primeiros artistas europeus chegaram por aqui no século XVII. E eles não eram portugueses, eram holandeses. Vieram na comitiva de Maurício de Nassau, um nobre que em 1637 invadiu o Nordeste brasileiro para implantar uma colônia holandesa. Na verdade, o plano do Nassau é criar uma cidade. Uma das grandes coisas que o Nassau faz é criar Recife, a cidade maurícia. Os principais artistas trazidos por Maurício de Nassau foram Albert Eckhout e Franz Post. Post foi o primeiro a retratar o Brasil porque foi esse o emprego que ele recebeu do Nassau. E a função dele era registrar, sem dúvida, a paisagem, a natureza, esse universo novo, completamente novo, para um olhar europeu, tá? Mas também os feitos do Nassau. O registro documental, ele é bastante fiel a essa representação das formas da natureza. Agora, o modo como isso entra no quadro, né, é uma composição inteiramente imaginária. Por exemplo, tem um quadro que retrata um forte holandês. Você vê até as pessoinhas em cima do forte. Quer dizer, aquele detalhismo que é próprio do realismo holandês te faz acreditar que ele estava efetivamente quase tirando uma fotografia. O forte, de fato, é assim mesmo. Tá? Agora,
o modo como ele foi recomposto dentro da paisagem, né, inteiramente da imaginação do Post. 200 anos depois da passagem de Franz Post pelo Brasil, a arte figurativa brasileira chegaria para ficar. Quem trouxe foram os artistas da chamada Missão Francesa, que aportou por aqui em 1816, 8 anos depois da chegada da corte de Dom João VI ao Brasil. Muitos desses artistas vieram para cá acompanhando missões diplomáticas ou viagens científicas. Eu diria que 80% do que se produziu no século XIX sobre o Brasil diz respeito ao Rio de Janeiro. Porque era a porta de entrada, era por onde todo mundo chegava e, obviamente, porque o Rio de Janeiro tem uma situação geográfica que é especial mesmo, né? Então, como os artistas em geral passavam a maior parte do tempo lá e nem todos conseguiam avançar para o interior do país, que não eram viagens fáceis, né, naquele momento, então o Rio de Janeiro era assim, o principal assunto dos europeus aqui. Além das paisagens e da natureza brasileira, os artistas franceses retratavam os índios, os negros, os acontecimentos históricos, o dia a dia na colônia. Jean-Baptiste Debré é o mais popular artista dessa época. Seus desenhos ilustram inúmeros livros de história do Brasil. A pintura histórica tem essa função, não é, de eternizar momentos importantes para a história de um país, e momentos principalmente que constroem esse imaginário coletivo sobre uma nação, não é? E a função do Debré no Brasil era justamente de registrar esses episódios históricos. Agora, uma pintura nunca é um retrato da situação que você observa, ela é sempre uma composição. Eu acho sempre muito curioso atentar para a narrativa que o Debré constrói nas cenas dele. Então, por exemplo, na coroação, você vê não o momento em que a coroa é colocada na cabeça do Dom Pedro, mas o momento em que o presidente do Senado apresenta para Dom Pedro a Constituição e que Dom Pedro, como imperador, jura, portanto, a obediência à Constituição. Então, ele não está só tratando de um personagem que se torna imperador, mas ele está tratando da criação de uma nação, de um pacto. O Debré foi o iniciador da pintura histórica no Brasil e foi a sua dedicação, né, de 15 anos vivendo no Brasil, foi a sua dedicação que formou a primeira geração de pintores treinados numa academia no Brasil. Os alunos mais famosos da Escola de Belas Artes foram Pedro Américo e Vitor Meirelles, artistas que fizeram obras monumentais de 2 importantes fatos históricos brasileiros: a primeira missa rezada no Brasil e a proclamação da independência. Esses 2 artistas são artistas formados por essa escola construída ou instituída pelo Debré, né, no início do século XIX. E são 2 artistas que já cumpriram todo esse aprendizado de ir para a Itália, ir para a França para se aperfeiçoar. E justamente eles pintaram essas obras na Europa. É claro que eles aprenderam todas as regras, enfim, todos os efeitos que uma pintura histórica precisaria ter para ser convincente. E o Pedro Américo principalmente, né? A pintura dele tem um sentido muito mais teatral, assim. Não é quase uma espiral que se forma e que acaba na figura do Dom Pedro levantando a espada, não é? Justamente para dar esse sentido grandioso e glorioso do acontecido. O Vitor Meirelles, ao contrário, tem uma cena que é muito mais centrada e muito mais simbólica, né? Centrada nessa questão do altar construído ali no meio daquela selva, com uma cruz que se recorta contra o fundo azul do céu, e os índios todos que circundam aquela cena e que com o maior respeito observam aquela cerimônia que está acontecendo ali. São cenas que não foram observadas por eles e foram imaginadas por eles e que se tornaram, na verdade, parte da nossa imaginação. Hoje a gente acredita que elas aconteceram daquele jeito por causa desses 2 pintores.